E olha só, como eu disse na abertura, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo deu um parecer favorável à ação de inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual do PSOL contra a lei que autorizou a prorrogação do contrato do transporte coletivo em Rio Preto, sem licitação por um prazo de 10 anos. No parecer do Ministério Público, assinado pelo subprocurador-geral de Justiça, Wallace Paiva Martins Júnior, a prorrogação sem licitação fere preceitos constitucionais, como justamente a lei de licitações, visando aí a proposta mais vantajosa para a administração pública. E sobre isso eu vou conversar agora com o presidente estadual do PSOL, o vereador João Paulo Rilo, o vereador que está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, vereador? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os espectadores da TV Câmara. Legal. Vereador, queria ouvir do senhor, esperava já esse parecer, como é que fica a situação agora, e queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ação que o senhor, o presidente estadual, acabou entrando contra a prorrogação do transporte em Rio Preto. Alexandre, vale fazer uma rápida retrospectiva. O contrato venceu o ano passado, contrato de 10 anos. O prefeito Edinho sabia disso, obviamente. Todos nós sabíamos disso. O contrato vai vencer, o que você faz? Você começa a preparar um novo contrato. Você começa a preparar. Tem duas maneiras de você preparar um novo contrato. Discutindo com a sociedade, com o usuário, fazendo um debate público com o Poder Legislativo, acumulando, fazendo reformulações, adequações num novo edital, para que você tenha um contrato mais pró-povo, pró-cidade e não pró-empresa, como era o contrato que tinha. A pandemia foi uma gestão trágica por parte da prefeitura. E uma das questões graves, foi muito polêmica, foi o desleixo e irresponsabilidade em relação ao transporte público durante a pandemia. E mostrou muito a fragilidade. Nós temos um sistema, um modelo de transporte coletivo em Rio Preto absolutamente arcaico, velho mesmo. Ficou para trás, foi um modelo pensado há décadas atrás que ele não serve mais. É um modelo que joga toda a concentração de ônibus para o centro da cidade como se Rio Preto tivesse 100 mil habitantes só. Você não tem mini terminais interligados na cidade toda para que a pessoa chegue com mais agilidade na sua escola, no seu trabalho, e não tenha que, toda vez que ela tem que fazer uma troca de linha, tem que vir até o centro. Às vezes ela vai para um bairro do lado da casa dela, ela vem até o centro para voltar. Isso é um exemplo de um modelo atrasadíssimo. A outra questão, que aí está muito ligada à falta de transparência, isso é sério. O transporte coletivo em Rio Preto ele é subsidiado. Nós pagamos por isso. Então, você paga por número de passageiros. A prefeitura não tem controle sobre o número de passageiros, nem linhas e nem horários. Essa é a verdade. As empresas ganham a licitação e operam o transporte em Rio Preto do jeito que elas querem. Ou seja, o que uma empresa ela visa? Ela visa lucro. Então, eles operam de forma que gere mais lucro para a empresa. Dane-se o trabalhador, dane-se o transporte coletivo, o trânsito da cidade e o usuário de ônibus. Bom, o prefeito Edinho, ele não fez esse contrato, isso é verdade. Esse contrato mal feito foi feito na gestão do Valdomiro Lopes, do ex-prefeito. Só que o Edinho tinha a chance agora de fazer uma revisão contratual, de uma nova licitação, um novo edital. Isso significa que ia entrar uma outra empresa, melhor ou pior? Não, poderia. Mas pode, inclusive, a mesma empresa pode ganhar a licitação. O problema não é a empresa que opera, é o tipo de serviço que ela opera. O Edinho aproveitou a pandemia. Primeiro, o secretário de Trânsito mentiu várias vezes na Câmara, quando ele dava a entender que a empresa que ele contratou em São Carlos, diz que é ligada à USP, uma coisa assim, sem licitação, contratou para fazer um estudo, esse estudo ia ser base de um novo contrato, de um novo edital. Quando chega do vencimento, nós somos surpreendidos com um projeto que chega na Câmara renovando o contrato por mais 10 anos, sem licitação, sem discussão. Isso, assim, eles perderam a noção da civilidade democrática. Eles perderam a noção de transparência, de moralidade pública.
Tentei evitar isso na Câmara. Fizemos audiência, fizemos debate, mas a base do governo, mais uma vez, né, é avalista de ilegalidades e de imoralidades na cidade. A renovação foi aprovada. Esgotado o debate, os instrumentos políticos, nos resta a justiça. Foi quando nós decidimos, nosso mandato, em diálogo com o Diretório Estadual do PSOL, entrou com uma ação direta de constitucionalidade. Por que o Diretório Estadual? Porque é quem tem legitimidade para entrar com a ação. Esse tipo de ação eu não posso entrar individualmente, o Diretório Municipal aqui não pode, o mandato não pode. Agora, um partido estadualmente pode. Nós entramos e, felizmente, teve uma manifestação positiva por parte do Ministério Público Estadual. E que a gente sabe que pesa... A gente sabe que esse parecer pesa muito na hora do desembargador decidir ali, né? Quase uma antecipação. É apenas um parecer. Como é que foi, né? Todo mundo sabe como é que funciona, quem vai decidir é a Justiça, mas antes o Ministério Público, um órgão, né, de auxílio ao Estado, um órgão de auxílio ao Poder Legislativo, ele faz a sua manifestação também. Então, ou seja, a nossa manifestação hoje, ela ganhou um reforço muito grande. A intenção, né, de moralizar minimamente esse contrato de transporte, exploração desse serviço público em Rio Preto, ganhou um aliado, que é o Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado. Agora nós vamos aguardar, né, a Justiça definir. O nosso pedido é para que suspende essa renovação ilegal e imoral do contrato. Obviamente, se isso acontecer, vai ter que ter um contrato emergencial, aí é um problema que a Prefeitura tem que resolver, e ela vai ter que fazer um outro modelo para contratar, um outro edital para contratar a empresa. Isso é o ideal, isso é o que nós esperamos que aconteça. Então, esse foi o nosso pedido, né, e felizmente ganhamos um aliado agora, que foi a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Eu vou fazer o papel aqui até de advogado do diabo, como a gente está sem o contraditório aqui, que aliás já quero colocar à disposição do secretário de Trânsito, enfim, quiser se manifestar, estamos à disposição. Eu vou pôr alguns pontos que eu me lembro que o Executivo colocava, vereador, que é a questão do serviço prestado, que as empresas já têm a expertise, o know-how, e que o contrato antigo permitia a renovação, e eu me lembro também que o secretário Amaury disse que ele usou exemplos de outras cidades que abriu licitação e não apareceu nenhuma empresa, porque o serviço de transporte não seria mais vantajoso para as empresas, muitas empresas aí com queda de passageiros, etc., e que as licitações que ele pesquisou deram desertas. Eu me lembro que esses são os dois principais argumentos do Executivo para a renovação. Eu queria ouvir o senhor sobre esses pontos divergentes. Eu acho ridículo, risível a posição deles, né? Uma forma muito fraca de disfarçar a verdadeira intenção, que era fazer a prorrogação do contrato com as mesmas empresas, sem alteração nenhuma na correlação de força, de interesse, é deixar as empresas operarem como elas quiserem. Aí vê que essa conversa furada de que teve licitação que foi inócua, porque não apareceu nenhuma empresa. A gente sabe muito bem como é que funciona a relação das empresas no estado de São Paulo. São cartéis. Eles funcionam de maneira muito organizada, né? Então, dificilmente empresas disputam em territórios onde uma está há muito tempo. Então, o buraco é mais embaixo, é mais complexo do que isso. Só que também tem vários exemplos de prefeituras, de governos que fizeram o processo de licitação mesmo na pandemia e deu tudo certo. Então, o governante, ele não pode trabalhar em cima de suposições, ele tem que trabalhar em cima da regra. A regra, ele tem que fazer, já que ele deu exemplo, cidade tal abriu licitação e não apareceu nem interessado, tem que fazer um contrato emergencial. Então, faça a mesma coisa. Você não tem que usar esse exemplo para antecipar uma posição. Isso é risível. Ele tinha que cumprir a regra, a lei. Abre processo de licitação e mais, teria que ter conversado com a sociedade, abrir o debate com a cidade, com a Câmara Municipal. Nada foi feito. Então, eles precisam parar de achar que eles estão governando sozinhos. Se eles resolvem as coisas na política, que dominam a Câmara Municipal, a maioria dos vereadores, saibam que nós vamos recorrer sempre à Justiça. A nossa segunda ação política será sempre na Justiça. E, às vezes, aqui, por uma questão mais paroquial, de influência,
Às vezes o Ministério Público acaba, pela relação que tem com a cidade, acaba dando uma chance para o governo, né, que muitas vezes, na minha opinião, é errado, né? Com raras exceções aqui, o Ministério Público tem essa postura, mas também tem outros promotores aqui que agem, faz, né, ajuda, que é o caso do Romani mesmo, ajudou muito, o promotor Romani ajudou muito na questão dos concursos públicos, muito mesmo, né? E sem aparecer, sem espetacularizar nada, mas contribuiu, teve uma postura, é isso que a gente espera. Agora o Ministério Público de São Paulo, né, os procuradores, eles estão mais distantes, então avaliam mais a questão política e técnica e concordaram com a gente, ó, tem um erro aí, tem uma imoralidade, uma ausência de transparência que tem que ser corrigido. Então é balela do secretário. Se ele abrir a licitação e não aparecer ninguém, ele faz o contrato emergencial, faz a licitação depois quando precisar, muda o contrato emergencial. É simples, ninguém é idiota aqui. Você acha que as empresas não vão disputar? E se elas não disputarem, você acha que vai ficar sem transporte? Não vai ter um contrato emergencial com elas? O que nós queremos, pode permanecer, o que nós queremos é um novo edital, um novo modelo, um outro contrato em que a prefeitura retome o controle mínimo de linhas, horários e passageiros e, de fato, caminhe para o outro modelo de transporte mais moderno, que dê mais qualidade de vida para as pessoas, que melhore o trânsito da cidade. Perfeito. Antes de a gente encerrar, vereador, eu estou com o parecer aqui, ele tem 5 páginas, eu vou ler a ementa aqui do subprocurador Dr. Wallace. Então, ele fala: usurpa a competência legislativa privativa da União, dispositivo de lei municipal que autoriza a prorrogação da concessão de execução de serviço público por inovar quanto às hipóteses de prorrogação administrativa, imiscuindo-se em matérias de normas gerais de licitação e contratação, o que patenteia incompatibilidade com o artigo 144 da Constituição Estadual por afronta ao Pacto Federativo. Aí a ementa 2, dispensa de certame licitatório incompatível com a regra respectiva do artigo 117 da Carta Estadual e dos artigos 37 e 175 da Constituição Federal. Presença do fumo bune juris, né, a fumaça do bom direito, e do periculum in mora, o perigo da demora, a autorizar a suspensão da eficácia do preceito impugnado. 4, deferimento da liminar. E aí o procurador faz discorre aqui, ele conclui: a exigência de procedimento licitatório para a contratação pela administração pública, portanto, é verdadeiro princípio constitucional estabelecido que deve obrigatoriamente ser observado pelos estados e município, e por tudo isso, tal cenário autoriza a suspensão da eficácia do preceito impugnado à lei impugnada pelo senhor. Face ao exposto, opino pelo deferimento da liminar. Esses são os principais trechos aí do parecer. Vereador, obrigado aí, viu? Seguimos acompanhando aqui o desfecho dessa ação. Legal. Obrigado, Alexandre. Posso aproveitar o espaço e fazer um convite para quem nos assiste aí? Opa, fica à vontade. Mudando completamente de assunto, há muitos anos, desde 2004, é realizada uma encenação teatral, uma das maiores encenações do estado a céu aberto, na frente da Basílica, amanhã às 8 horas da noite, a encenação sobre a Paixão de Cristo, com quase 70 atores e atrizes em cena. Eu participo da dramaturgia, da direção, junto com o Centro Cultural Vasco. Então, convidar todos para participar amanhã, né? É um espetáculo emocionante, muito bonito, e vale a pena a gente acompanhar. Um exercício de arte e fé ao mesmo tempo. Sem dúvida. É o tradicional Paixão de Cristo ali na Basílica, na Boa Vista. Que hora vai ser mesmo, vereador? Às 8 horas em ponto, às 8 da noite. 8 da noite em ponto. Tá, então o vereador João Paulo Rilo falando desse tema importante e deixando esse convite aí à população. Eu tive a oportunidade de acompanhar já uma vez a encenação, é bem bacana. Vereador, se o senhor tiver um minutinho, aproveitando, até pegando o gancho da primeira entrevista com o vereador Branco, ontem falamos disso aqui com o promotor Romani, com o presidente da Câmara, da questão da saúde, a crise que estamos enfrentando na saúde. O senhor é autor, inclusive, do pedido de CPI, foi citado aqui. Como é que o senhor está, se tiver um tempinho, lógico, como é que o senhor está acompanhando essa crise na saúde? Alexandre, eu acompanho a crise desde que assumiu o mandato de vereador, intensamente. Quem passou a acompanhar a crise na saúde agora só são os vereadores da base.
porque nós que, de fato, atuamos na cidade em defesa da saúde pública, atuamos há muito tempo. E essa crise na saúde, esse caos está anunciado desde o início da pandemia, com sucessivos erros da gestão Edinho na pandemia, a negligência em relação à estruturação da saúde. Tem vários concursos voltados para a saúde, com profissionais, com enfermeiro, com médicos, outro concurso com agentes de endemia, agentes comunitários de saúde. Rio Preto está explodindo em casos de dengue. Então, você tinha todos esses profissionais para você estruturar a saúde, não foram chamados. Nós temos um número reduzido de leitos na cidade, ou seja, não tem uma política preventiva nenhuma de saúde. A bomba ia estourar, já estava estourando, e é muito pior do que aparece na imprensa. A realidade é muito pior. Então, eu vi um pouco o vereador Branco, né, que disse que, olha, é hora de unir, não é hora de julgar ninguém e tal. É um papo, né, bem estranho. Ele fala, estou preocupado com a solução imediata. Todos nós estamos. Agora, a solução imediata, ela não acontece na Câmara. Tem uma confusão aí de papéis. A solução imediata, quem tem que dar é o prefeito da cidade, é o Poder Executivo. O que cabe a nós é o acompanhamento, a denúncia e a fiscalização. Então, nesse caos que nós estamos, é necessário entender por que chegou nesse caos. Porque eu propus uma CPI, que o papel nosso é a médio e longo prazo. É de investigação, pressão política, dar voz às pessoas, fazer essa representação, mas investigar. Até porque a CPI tem instrumentos de pressão muito mais eficazes do que a audiência pública, que é um jogo combinado com gente do governo, do Estado, que vem aí falar groselha para a gente e não resolve nada. A CPI ela é um instrumento de investigação poderosíssimo. Um exemplo disso foi a CPI das terceirizadas, que apresentou resultados positivos imediatamente. Porque quando o empresário pensava em sacanear o trabalhador, em passar para trás do trabalhador, a gente convocava ele na CPI e ele mudava de posição. Então, a CPI tem poder de convocação, de investigação muito potente. Então, além de investigada, a gente tem um histórico, né, e responsabilizar os culpados pelo caos que nós vivemos, ela é um instrumento, é o melhor instrumento de pressão, inclusive para melhorar imediatamente a saúde. Então, é muito estranho. Quem nunca se preocupou em investigar, nunca atuou de fato ao lado do povo, que depende da saúde pública, agora entra como bombeiro, né, para evitar, como defesa do governo e não defesa do povo. Um vereador que, no caos que nós estamos vendo todos os dias, se nega a assinar uma CPI, ele já... Opa, tivemos um probleminha aí na conexão com o vereador João Paulo Rilo. Vamos ver se a gente retoma, mas ele estava concluindo, falando da CPI dele aí, do instrumento que ele considera o ideal, não só para investigar, mas também para fazer pressão política sobre o governo. Quero reafirmar aqui que o espaço da TV Câmara está aberto para os citados aqui, tanto o secretário de Trânsito quanto o secretário de Saúde, enfim, nosso espaço está à disposição. Vamos ver se a gente retomou o vereador João Paulo. Acho que não, né? Tivemos travado aí com o João Paulo Rilo, mas tudo bem, deu tempo dele falar aí. Tivemos, se retomar nos próximos segundos, vamos ver. Ainda não. Voltou? Voltamos? Vereador, me escuta? Tá ok aí? Senhor... Eu fiquei falando um tempão, eu não sei. Travou. Não, o senhor estava falando que quem não assina a CPI nesse momento, aí travou aí nesse momento que o senhor falou. Não, eu acho que é o seguinte, né? Você tem um caos instalado. Tem uma responsabilidade que eles acabaram de assumir agora. Há mais de um ano, a gente pede para que o governo chame os aprovados no concurso que o próprio governo fez. Resolveram chamar agora porque a gente mostrou que a bomba ia estourar. Então, um vereador que tem como prerrogativa, que foi eleito como sua principal prerrogativa, fiscalizar o Poder Executivo, nesse momento, não assinar uma CPI, que é um instrumento importantíssimo de investigação, de pressão e de solução de problemas, que se nega a assinar, não precisa falar mais nada, eu sei de que lado que ele está. Ele está do lado desse governo negligente e irresponsável com as pessoas. Ele está do lado da intenção de privatizar a saúde em Rio Preto, que é isso que está acontecendo. É mais do que incompetência, é um projeto de desmontar a rede pública e entregar para as OS. É esse o plano do governo Edinho Araújo.
Tá certo, gente. Tá aí o vereador João Paulo Rilo, presidente estadual do PSOL, falando sobre a ação, a ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a lei que prorrogou o transporte por 10 anos e que teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça. O caso agora vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça, primeiramente pelo desembargador relator, vai decidir pela liminar ou não, e o caso depois, no mérito, analisado pelo órgão especial. Falamos também da Paixão de Cristo, nesta sexta-feira santa, às 8 horas da noite, lá em frente à Basílica, e também sobre a crise na saúde de Rio Preto, tema que a gente vem tratando ao longo da semana aí, e quero reafirmar aqui o convite e o espaço à disposição aos envolvidos, secretário de Saúde, principalmente, ao Denis Borim, e, no caso de hoje, o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes. Obrigado ao vereador João Paulo Rilo.